Boa tarde, irmãos. Paz seja convosco. Dando prosseguimento ao nosso estudo em Atos dos Apóstolos, quero agora falar sobre uma questão, sim, grande que houve na época dos apóstolos, que era a questão do judaísmo, né? O que aconteceu em relação aos judeus com aquele, vou dizer assim, aquele encontro de águas, na verdade, porque nós sabemos que o evangelho foi pregado primeiro aos judeus e veio primeiro dos judeus, mas era para ser pregado a todas as nações. Então, houve uma situação que aconteceu lá no tempo dos apóstolos, no livro de Atos, no começo, em relação ao fato de mais e mais gentios estarem entrando. E uma primeira situação que nós vemos lá em Atos 8:21, Atos 8:21, diz assim, Atos 8:21, Atos 8, na verdade, Atos 8, na verdade. Comecinho do livro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 8, diz assim: Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Na verdade, já era para ser pregado o evangelho na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. Mas aparentemente houve ali uma certa paralisia da igreja, e essa perseguição aos judeus helenistas defragou, então, uma saída meio que forçada, a princípio, dos judeus dali, daquele nicho, né, de Jerusalém. Agora, em primeiro lugar, quem são os judeus helenistas? Né? Primeiro temos que explicar quem são eles, para depois dizer o que aconteceu com eles, em relação a eles. Esses judeus helenistas vão aparecer várias vezes como dispersão, diáspora, judeus da dispersão, né? Vai ter várias passagens, cartas dirigidas, inclusive a de Pedro, por exemplo, dirigidas aos judeus da diáspora ou da dispersão. Esses judeus são judeus assim que moravam fora dos limites da Judéia, moravam nas cercanias da Judéia, no mundo, na África, Grécia, né? Mar Negro, por ali, nas imediações, e recebe esse nome de dispersão por causa da dispersão que houve na época de Nabucodonosor, quando Nabucodonosor destruiu o templo, né? Destruiu Jerusalém, destruiu o templo, e houve aquela dispersão. Então, houve aquela invasão do Império Babilônico contra os judeus, e isso é chamado de dispersão, porque os judeus foram espalhados. Muitos foram levados cativos para a Babilônia, mas depois desse primeiro momento, quando outros impérios começaram a se suceder, os impérios persa e grego, os judeus começaram a não voltar para a Judéia, muitos deles, fizeram fama e fortuna, fizeram fortuna fora e falaram, não, vamos ficar por aqui mesmo, para que ir para lá? Então, esses judeus ficaram ali. E naquele decurso histórico da conquista de Nabucodonosor, logo depois veio o Império Persa, Medo-Persa, primeiro, depois Persa, e depois o Império Alexandrino, ou Império Macedônico, que era encabeçado por Alexandre o Grande. Esse Alexandre tinha como preceptor o filósofo grego Aristóteles. O Aristóteles era o mestre dele, o Filipe da Macedônia, o Carrulho, né? Mandou que Aristóteles ensinasse a seu filho, preparasse seu filho para o governo, Alexandre. E Alexandre, então, quando subiu ao poder, expandiu grandemente o ministério, foi um maior império na época, e ele também expandiu a cultura grega. Então, naquela época, a cultura grega foi muito espalhada pelo mundo conhecido de então, tanto que nós vemos no contexto dos apóstolos já o mundo helenizado, como se diz, ou recebendo a influência da cultura grega. Mas ainda não falei porque helenizado, né? Esse nome helenista lembra quem? Helenista, lembra quem? Hein? Ela mesma, Helena de Troia. Naquela guerra que houve lá, a Guerra de Troia, a famosa Guerra de Troia, quando houve aquele rapto de Helena, não foi bem um rapto, mas foi assim chamado, quando ela foi levada para Troia por Paris, uma história assim entremeada com lendas, né? Muitos elementos lendários, mas com um fundo histórico, em que Helena foi levada para Troia, e Agamemnon, pouco interessado em Helena, mas mais expandiu seu império, fez aquela convocação e houve aquela guerra de Troia. Todas aquelas nações ficaram 10 anos guerreando. Então, os gregos foram chamados, a conflagração grega, que foi a guerra contra a Troia,
foram daí para frente chamados de helenos. Então, os helenos são os gregos por causa de Helena de Troia, desse fato. Então, os judeus helenistas eram os judeus que viviam fora de Jerusalém, ficaram por fora mesmo, e alguns deles nem falavam mais o hebraico, falavam o grego. Então, eram chamados de judeus helenistas. E é claro que houve, assim, para variar, houve um preconceito contra ele por parte dos judeus da gema, assim como já havia anteriormente em relação aos samaritanos, que também eram judeus, mas que tinham aquela mistura, né? Então, os helenistas, os judeus helenistas, os judeus que eram da dispersão, eram alvo de preconceito. Então, essa primeira perseguição que vimos aqui em Atos, não por acaso os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Por que os outros foram dispersos e eles não? Porque eles, os apóstolos, eram judeus de Jerusalém. Então, havia distinção no modo da perseguição entre judeus e judeus. Isso, inclusive, aqui alguns judeus piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande plano sobre ele. No versículo 2 fala isso. Por quê? Porque esse levante contra esses judeus apareceu lá um pouco antes do capítulo 6, quando Estevão foi chamado à sinagoga para se explicar, porque supostamente estavam pregando contra o templo e contra os costumes judaicos, lá no capítulo 6. E aí já vemos a instituição dos diáconos, no capítulo 7, no capítulo 6, aliás, né? No começo do capítulo 6 diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Certo. Então, quer dizer que, naquele tempo, havendo aquela distribuição diária, eles tinham tudo em comum, nós vamos falar mais sobre isso num outro ponto desse estudo, mas havia o quê? Murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque eles estavam sendo negligenciados. Ou seja, no meio da igreja, para quem acha que a igreja era tudo, né, paz e amor, e um Woodstock realizado, na verdade havia esse problema também, e, infelizmente, por causa de preconceito, houve essa negligência. Daí a instituição dos diáconos para haver uma distribuição mais justa dos alimentos, porque esses diáconos eram todos helenistas. Os 7 diáconos que foram levantados eram todos judeus helenistas, dentro dessa classificação que havia ali. E Estevão era um deles, e depois, em seguida, vemos Estevão sendo martirizado, o primeiro mártir da igreja, e após, na esteira, né, dessa perseguição a Estevão, a perseguição se estendendo aos judeus helenistas, provocando uma dispersão dentro da igreja, né? Os helenistas, que já eram os judeus da dispersão, dentro da igreja, uma segunda dispersão desses judeus, eles não tinham sorte, né? Por causa justamente dessa questão dos judeus de Jerusalém, que perseguiam a igreja na pessoa dos judeus helenistas. Aí, então, era judeu contra judeu a princípio. Então, já houve esse primeiro momento de perseguição aos helenistas, já tendo por base assim, alguma questão dentro da seara judaica, ou da ótica dos judeus em relação aos cristãos. E nós vemos ali na sequência da narrativa também as idas, né, no caso ao templo e à sinagoga por parte dos apóstolos. Isso está lá no começo de Atos, ainda antes dessa narrativa de Estevão, né? No capítulo 3, capítulo 4 e capítulo 17, nós vemos assim que os apóstolos iam ao templo e à sinagoga. Nós vemos no capítulo 3, por exemplo, que Pedro e João iam na oração da hora nona, né, a oração das 3 horas da tarde, iam lá e oravam lá junto com os judeus, com os outros judeus. No capítulo 4, aparentemente seguindo essa mesma rotina, Pedro e João curam um coxo lá no templo. E causa aquela confusão toda, eles são presos e tudo mais. E depois, no capítulo 17, Paulo indo nas sinagogas e pregando. Então, os apóstolos iam ao templo e à sinagoga. E, obviamente, que Pedro e João dificilmente participavam dos sacrifícios, né, que havia no templo, porque isso era definitivamente superado. Mas algumas questões relacionadas ao templo ainda eram praticadas pelos apóstolos. Nós vemos, assim, que a transição e a demarcação definitiva, né, do cristianismo, do evangelho, da igreja, com relação ao templo, com relação às coisas dos judeus, às práticas dos judeus, parece que foi assim gradativa, não foi de uma vez, né? Pedro e João indo ao templo, Paulo indo à sinagoga. Se bem que Paulo ia mais para pregar mesmo, não ia tanto para participar assim, do culto, por assim dizer. Mas
as idas ao templo e à sinagoga como oportunidade, né? E também como expressão de uma transição, diria até branda, né? Não assim uma ruptura severa a princípio. Pedro e João iam lá e oravam com os judeus ainda participavam de alguma coisa dos judeus. E Paulo indo às sinagogas para pregar, para anunciar o evangelho. Paulo já era mais assim pontual em relação a isso, né? Nós vamos falar mais sobre isso depois. Agora, essa questão do cristianismo e do judaísmo aparece aqui nesses dois fatos, a perseguição aos judeus helenistas, o foco dos judeus de Jerusalém, os judeus da gema, por assim dizer, como eles se consideravam, contra os judeus que eram da dispersão, perseguindo uma fração específica da igreja, que eram os judeus da dispersão, chamados helenistas. E também, assim, Pedro e João indo à sinagoga, ainda participando de alguns elementos da adoração judaica, e ali realizando uma cura, né, anunciando o evangelho àqueles judeus que ali acorriam. E Paulo fazendo a mesma coisa nas sinagogas. Agora, essa cisão começa, à medida que avançamos no livro de Atos, essa cisão, essas distinções que haviam do lado de fora da igreja em relação aos judeus, começa a aparecer para o lado de dentro da igreja. Vemos isso já na instituição dos diáconos, o modo como havia aquele preconceito que havia dos judeus em relação aos judeus helenistas, uma forma desse preconceito dentro da própria igreja no modo de distribuição diária. E depois, avançando um pouco mais, no episódio que envolve Cornélio, né, Pedro e Cornélio, mais para frente, a partir do capítulo 10, nós vemos assim que o evangelho está sendo pregado e outras pessoas começam a ouvir o evangelho e começam a aceitar. Então, nós vemos esse Cornélio, que aparece como uma pessoa assim, anônima, né, de certa forma, na narrativa, mas ele é um homem piedoso, praticava as orações, praticava, né, algumas coisas da religião, né, mas não conhecia o evangelho. Era uma pessoa apenas que buscava o Senhor. E o anjo aparece a ele e fala, olha, manda algumas pessoas lá para chamar Pedro, né? Temos aqui a narrativa no capítulo 10, a partir do capítulo 10 de Atos, né? Morava em Cesareia um homem chamado Cornélio, né? Centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua família, fazia esmolas ao povo e contínuo orava a Deus, né? Depois, numa visão, né, nós vemos um anjo aparece a Deus e manda que ele vá falar com Pedro. E Pedro, nesse mesmo tempo, está lá na casa do curtidor, chamado Simão, e ali Pedro tem uma visão, e ele vê lá um grande lençol com animais de toda espécie, e uma voz dizendo, Pedro, pega, mata e come. Pega, mata e come. E Pedro olha aqueles animais, não, mas tem animal impuro nesse meio aí, não vou fazer isso não. E a voz diz, não torne comum, não torne impuro aquilo que Deus purificou, aliás, né? Não chama de comum aquilo que Deus purificou em algumas traduções. E aí Pedro entende essa visão, fica pensando nela, o que será que isso quer dizer? Na princípio ele não entende. E depois ele recebe aquele recado de pessoas enviadas por Cornélio para que vá àquela residência para pregar a esse grupo de Cornélio. E Pedro se dirige para esse local e começa a pregar. Aí é que ele vai entender o que significava aquela visão que ele tinha. Porque enquanto ele está pregando, o Espírito vem sobre aquela assistência, vem sobre aqueles gentios, ali não tinha judeu nenhum. E durante a pregação de Pedro, o Espírito vem e batiza com o Espírito Santo as pessoas que estão ouvindo a pregação. Então, aquela promessa que falou João Batista, né, que Jesus seria quem nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo, se concretiza no meio desses judeus. E Pedro fica admirado, e as pessoas com ele ficam admiradas, porque o Espírito de Deus vem também sobre os gentios. Nossa, que coisa maravilhosa, né? Ficam admirados com isso. E depois Pedro vai, batiza aquelas pessoas, eles se tornam cristãos, aí para frente, e, aliás, o nome cristão aparece também nessa esteira no capítulo 11, né? Os judeus são chamados de cristãos lá no capítulo 11, um apelido que deram para a igreja, né? Para os membros, para os seguidores de Jesus. Mas aqui na narrativa de Pedro tem que se explicar depois. Porque outros judeus que ouviram falar da pregação de Pedro, chegaram para Pedro e disseram, Pedro, poxa, é verdade isso aí mesmo? Você foi na casa dos gentios e não contente com isso, ainda comeu com eles, mas quem mandou você fazer isso? Por que você fez isso?
E Pedro teve que se explicar, teve que se explicar. Isso é claro, imbuído daquele pensamento judaico, ainda, daquele escrúpulo judaico. Não podia nem sequer se aproximar dos gentios. Então, olha, Pedro, você já pecou porque, poxa, entrou na casa dos gentios, já pecou aí. Ainda não contente com isso, ainda comeu com eles, vai saber lá o que você comeu? De repente lá tinha chouriço, morcilha, caranguejo, vai saber lá o que você comeu ali? Então, imbuído todo esse escrúpulo judaico, pediram explicações a Pedro. O resto da igreja, que ainda era composta de bastantes judeus, Pedro teve que fazer um relatório, teve que se explicar ali a comissão do Senado, né, do Sinédrio Eclesial, ali, ele teve que se explicar para aquele povo. E ele contou todo o fato e disse, olha, o selo do Espírito, o batismo veio sobre eles. Como é que eu ia negar a água do batismo? Se eles receberam que nem nós. Aconteceu, a mesma coisa que aconteceu com nós lá no Pentecostes, aconteceu com eles agora. E aí? Quem sou eu para resistir ao Espírito? Será que isso não quer dizer que Deus está chamando outros povos também? Porque na entrada, quando Pedro começou a pregar, já entendeu aquela visão que tinha antes, daqueles animais e tudo aquilo, como a inclusão dos gentios. Entendeu aí? Pregou. E depois teve que se explicar aos outros que ouviram falar. E Pedro teve que se explicar ali. Teve que se explicar, né? Então, e depois nós vimos lá em Atos, capítulo 19, uma dispersão por causa da perseguição que houve esse tempo, uma dispersão forçando a pregar a toda parte. Então, Pedro ali tem que se explicar para esses abençoados aí, como que foi lá e pregou, que história é essa? Mas eles aceitaram a explicação, estavam abertos. O fato é que aceitaram, né? Pedro explicou tudo e aceitaram. E na esteira disso tudo, mais pregações aos gentios, mais espalhar do evangelho a partir dessa perseguição inicial aos judeus helenistas. Aqui em Pedro e Cornélio a coisa está ainda bem demarcada e Pedro tem que se explicar. E essa questão vai se avolumando, né? Quando vemos lá a questão de Paulo e os judaizantes, né? Nós vemos assim essa questão se avolumando, né? E quando chega lá em Atos capítulo 15, já começa a ser assim um problema que eles tinham que discutir, né? Em Atos capítulo 15 diz assim, alguns indivíduos desceram da Judéia e ensinaram aos irmãos, se não vos circuncidar segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido a parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém os apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Que questão? Essa questão aqui, que já falamos na nossa introdução lá no começo. Será que os gentios podiam ser cristãos logo de uma vez? Ou tinha que haver uma parada obrigatória no judaísmo? Tinha que primeiro ser judeu, para depois ser cristão. Surgiu essa questão. E isso provocou um concílio em Atos 15. A igreja teve que se reunir para discutir esse assunto. Por causa justamente desse encontro de água, dessa proroca doutrinária, né? Daquilo que os judeus valorizavam, tinham como tradição há muito tempo, em relação àquilo que vinha da parte dos gentios, que obviamente eram desprovidos, comiam qualquer coisa, não tinha nenhuma dessas observâncias. E os judeus muito zelosos achavam que não, tem que observar a lei de Moisés primeiro, não é assim não. E houve essa discussão. E em Atos 15 vemos Pedro, o próprio Pedro, narrando, né, provavelmente baseando ali no episódio de Cornélio, o modo como os gentios estavam sendo incluídos, como o evangelho estava indo para os gentios, estava se expandindo para além das fronteiras estritamente judaicas, né, justamente concretizando a grande comissão, né, ali daquele início. E depois a narrativa de Paulo também, Paulo e Barnabé, narrando, né, as grandes obras que Deus já estava fazendo, os milagres, os sinais entre os gentios. Paulo, inclusive, é o primeiro assim que sai realmente e começa a pregar por fora, ali toda aquela região que hoje em dia é a Turquia, né, onde ficam as 7 igrejas do Apocalipse. Então, Paulo prega em toda aquela Icônio, Derbe, Listra, tudo isso é a Turquia hoje em dia. E Paulo pregava em toda aquela região em suas viagens missionárias. Paulo já está fazendo isso, começa a fazer isso e narra isso. E aí vemos Tiago, gente. Nossa, o grande Tiago que aparece, né, e fala, né? O Tiago lá ainda no capítulo 15, lá no versículo 12, ele fala a narrativa de Paulo. Depois que eles terminaram, Tiago diz, irmãos, atentai nas minhas palavras, né? Expôs Simão, no caso Pedro, né?
primeiramente, como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir entre eles um povo para seu nome. Isso está lá em Atos, capítulo 15, lá na altura do versículo 14. Atos 15, 14 diz isso, nesse encontro que ele está falando, nessa reunião da igreja, primeiro concílio da igreja, posso dizer. E aí, no versículo 15, o Tiago diz, confere com as palavras dos profetas, como está escrito, cumpridas as palavras, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, o restaurarei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que fez essas coisas conhecidas desde séculos, pelo que julgo não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Mas escrever-lhes que não se abstêm da contaminação dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada sinagoga, desde tempos antigos, os que pregam, aliás, Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas onde é lido todos os sábados. Então, isso pareceu bem aos apóstolos previstos, com toda a igreja, tendo elegido entre eles Paulo, Barnabé, e enviaram, né, com Judas, chamado Barsabás, e outros, as cartas ou as deliberações dessa reunião. Colocaram por escrito essa decisão, esse parecer de Tiago, que pareceu muito equilibrado aos apóstolos, e falaram, é o seguinte, vai deixar assim mesmo, vai ser pela graça mesmo, mas, para não melindrar os judeus com seus costumes, então, apenas se escrevam aos gentios para que eles maderem, né? Vai devagar, nem tanto também. Então, essa foi praticamente uma forma de concórdia. Então, eu estava percebendo, né, que um novo tempo estava emergindo. Desculpa. Uma nova etapa, né? A igreja estava começando uma nova etapa estava se iniciando nesse ponto em diante para a igreja, né? E aí ficou tudo resolvido, né? Viver feliz para sempre, né? Amém? Não, só que não, porque nós vemos em seguida as perseguições a Paulo, o tanto que Paulo apanhou, o tanto que Paulo foi preso, açoitado, levado de um lado para o outro, preso às vezes, ocasiões assim, de 2 anos preso. Não era assim, ficar 6 meses, não. Condução coercitiva, né? Paulo viu muitas dessas. Então, Paulo, ainda em torno dessa questão, há uma grande perseguição sobre Paulo por parte daqueles judeus de fora, obviamente, não os judeus da igreja, mas os judeus de fora, né? Os sacerdotes, tudo. Paulo mesmo era um perseguidor, nós vimos lá no capítulo 9, a circunstância da conversão de Paulo, vemos que Paulo, inclusive, estava envolvido no apedrejamento de Estevão, né? Foi diante dele que colocaram as vestes, os que apedrejaram Estevão, colocaram as vestes aos pés dele, de Paulo, que era ainda um jovem naquela ocasião. E nós vemos esse Paulo depois tendo aquele encontro tremendo lá no capítulo 9 de Atos, e mudando completamente de perseguidor a pregador, né? Daquele que procurava destruir, como alguns falaram. E já no começo, Paulo tendo que escapar por um cesto lá do rei Aretas da Arábia, e por aí vai, desde o começo já assim. E por essa questão, Paulo sendo perseguido pelos judeus de cidade em cidade, porque como vimos aqui, desde tempos antigos, tem sinagogas, né, onde a lei de Moisés é lida. Então, esses judeus de sinagoga em sinagoga iam perseguindo Paulo. E Paulo sofre muito por causa disso. Paulo até usa a expressão, né, lutas por fora, temores por dentro, porque aquilo que Paulo sofria vinha dos judeus que o perseguiam por fora e também de algumas questões por dentro, né? Em Gálatas, só Gálatas Gálatas, no capítulo 3, aliás, no capítulo 2 de Gálatas, ele diz assim, depois eu vou contar a história, tá? Mas ele diz assim, ó, quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornava repreensível. Esse Cefas aqui é o Pedro. Tá? É o Simão lá de Atos 15 e é o Pedro lá de Atos 11. É o mesmo. Cefas, Simão e Pedro são a mesma pessoa. Né? Então, Paulo diz aqui no capítulo 2, versículo 11 da carta aos Gálatas. Com efeito, antes de descer alguns da parte de Tiago, aquele mesmo Tiago que tão sabiamente pronunciou em Atos 15, né? Ele fala assim, com efeito, antes de chegar alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, os da parte de Tiago chegaram, ele, Pedro, se afastou e, por fim, veio apartar-se, temendo dar circuncisão, que era esse o nome coletivo dos judeus,
judaizantes de dentro da igreja. Não são judeus de fora. Não são sacerdotes, não. São judeus da igreja. Tá? Esses aí, temendo da circuncisão, que eram esses judeus da igreja, e também os demais judeus, junto com Pedro, também dissimularam, a ponto de o próprio Barnabé, ter se deixado levar pela dissimulação deles. E Paulo continua: quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, disse a servo na frente de todos: sendo tu judeu, vive como gentil e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecador dentro dos gentios, sabemos, contudo, que o homem não é justificado por obra da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Ou seja, aquilo que era pertinente à lei, inclusive essa questão da circuncisão, a questão da identidade judaica, os preceitos alimentares judaicos, que já tinham sido discutidos e resolvidos lá em Atos 15, não era mais para ser como norma aqui. Mas o que nós vemos nessa passagem é que continuou ainda, esse preconceito ainda continuou, apesar de tudo, né? Isso para que nós entendamos, né, que a igreja ela é feita de homens falíveis, homens usados por Deus, homens abençoados, que nos legaram as escrituras, que o Senhor pôde depositar neles esse evangelho tremendo, mas ainda assim homens falíveis, homens como Pedro, como Paulo, como Tiago, homens falíveis, né? Não vamos assim ideologizar a igreja primitiva. Falamos agora há pouco que na questão dos helenistas houve uma questão de puro preconceito, em que os helenistas, os judeus que não eram da gema, por assim dizer, eram alvos de preconceito de parte dos judeus que consideravam-se da gema na igreja, na distribuição diária, quando eles distribuíam as coisas entre si, lá no comecinho. E aqui nós vemos de novo, depois de já ter acontecido o concílio de Atos 15, uma situação aqui lá na frente, que Paulo narra, em que quando ele pregava aos gentios, ele não tinha preconceito nenhum, Paulo, mas ele vê essa atitude dupla por parte de Pedro. Porque Pedro, que nunca foi judeu praticante, de repente se torna zeloso com as coisas judaicas que nem ele mesmo praticava. Então Paulo fala isso: olha, você é judeu, mas não vive como judeu, e quer que o gentio viva como judeu? Ora essa. E ele diz até, inclusive, Pedro foi instigado por alguns da parte de Tiago, né? Aquele mesmo Tiago que tão sabiamente pronunciou em Atos 15, aqui parece que ele encabeça assim, um povo meio judaizante ainda. Então essa tensão existe na igreja e pelo jeito vai até o final da era apostólica, sinceramente. Não é completamente resolvido isso não, essa divisão, essa questão judaica, e não é completamente resolvido. Parece que os judeus ainda tinham aquela questão toda entre eles. E Paulo tem um grande problema com isso. Na verdade, Paulo sofre muito com isso. A verdade é essa. Paulo sofre muito com essa questão, porque ele é alvo de preconceito, ele é alvo assim de perseguições por parte dos judeus de fora e preconceito dos judeus de dentro. Nós vemos efeitos nisso em todas as tribulações que Paulo sofre. Mas Paulo, não, ele tinha realmente uma convicção plena, né, do avanço do evangelho nessa questão. Nós vemos, por exemplo, lá na carta aos Efésios, que é considerado assim o ápice, né, o ponto alto da teologia paulina, né, desse evangelho que Paulo diz que recebeu não de homens, mas de revelação de Jesus Cristo. Ele diz lá em Gálatas isso, que esse evangelho, que é a plena inclusão de judeus e gentios, sem nenhum desnível, sem nenhum, como é que eu vou dizer assim, nenhuma ênfase mínima que seja no judeu em relação ao gentil, esse evangelho ele recebeu como revelação de Jesus Cristo. E lá em Efésios nós vemos o ápice dessa revelação, quando Paulo diz que o mistério oculto das gerações era que os gentios são co-herdeiros com os judeus em pé de igualdade, constituindo uma nova humanidade, um novo corpo em Jesus. Isso está lá em Efésios, e isso não era assim, de certa forma, não era novidade, certo? Porque nós vemos lá, no diálogo de Jesus com Nicodemos, lá no Evangelho de João ainda, Jesus fala para Nicodemos: é necessário que você nasça de novo,
Você tem que nascer de novo. E Nicodemos entende carnalmente, como é que eu vou voltar para o barriga da minha mãe? E Jesus está falando do novo nascimento. Em quem? Nele mesmo, em Jesus. E ele fala para um homem religioso que não era um Caifás, não era um Anás, mas era um homem piedoso, realmente, Nicodemos, que tinha o suprassumo de tudo que era de bom e de melhor da religião judaica, que ele, Caifás, que ele, Nicodemos, esse homem sincero, tinha que nascer de novo em Jesus. Ou seja, o novo nascimento em Jesus não era conteúdo de nenhum item da religião judaica. E é isso que Paulo está falando. Não é em circuncisão, nem em circuncisão, mas o ser nova criatura. Esse é o ponto que Paulo bate em relação a todos aqueles exclusivismos judaicos. O ser nova criatura é o que constitui uma pessoa filha de Deus. É dessa forma que aqui em Gálatas Paulo afirma que nós somos filhos de Abraão e herdeiros segundo a promessa, pelo novo nascimento. Aí já não se trata mais da genealogia de Abraão, já não se trata mais do sêmen de Abraão, mas da fé na qual andava Abraão. E essa fé é em Jesus. Essa fé é profeticamente a fé em Jesus. É dessa forma, inclusive, que Abraão é pai da fé e pai de todas as nações, de uma multidão, pai de uma multidão nesse sentido. Isso Jesus fala para Nicodemos, e Paulo entendeu bem isso. E também para a mulher samaritana, Jesus fala que quando ele vai beber, quando ele está com sede ali no poço, ele pede água para a mulher samaritana, e a mulher samaritana diz: como que você, judeu, pede beber a mim que sou mulher samaritana, que sou samaritana? Por quê? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então já há ali entre os próprios judeus, porque os samaritanos são judeus, mas de novo e novamente, considerados judeus párias, fora. Então, era esse preconceito tão forte que a mulher acha a ousadia de Jesus, que é judeu da gema, por assim dizer, pedir água para ela, que é uma mulher samaritana, é judia também, mas lá de Jerusalém não nos consideram. E Jesus diz para ela: se você conhecesse, soubesse quem está falando com você, você lhe pediria, ele te daria água viva. E aí, quem é? Sou eu mesmo, né? Ela fala assim, ele fala da água viva, a mulher não entende água viva, né? Que é a água, que é o espírito, né? Que é derramado. Ela não entende, né, essa questão espiritual envolvendo a água viva, da qual Jesus é o doador. Ela não entende essa questão no seu âmbito espiritual, e Jesus, então, e ela até fala, né, num ponto de algo, ela fala: quando vier o Messias, ele vai explicar tudinho, eu não entendo, mas depois vou entender. E Jesus diz: sou eu mesmo, eu que falo contigo. Então, no final do diálogo acontece isso. E a mulher vai lá e anuncia, quando os apóstolos vêm, fica maravilhada de Jesus estar conversando com a mulher, e ela vai anunciar e fala: tem um cara que me disse, um homem que diz tudo que eu tenho feito, será que não é ele o Messias? Então, ela primeiro a se anunciar o evangelho em Jesus, né? Ali na Samaria. Até uma coisa curiosa: me disse tudo que eu tenho feito. Então, o fato de Jesus saber da vida dela, não tinha rede social naquela época, não tinha Instagram, Facebook, essa coisa toda, então, saber da vida de alguém só sendo profeta. Agora todo mundo se expõe, se desnuda, né? Mas naquele tempo só sendo profeta para saber da vida pessoal de alguém. E ela se admira disso, e eles vão e acabam aceitando o evangelho. Mas nesse ponto, quando Jesus está conversando com ela, já é parte integrante de uma novidade que ia aparecer. Porque quando ela fala: nossos pais adoravam aqui, mas vocês, judeus, se diz que é lá em Jerusalém. E Jesus diz: vai chegar o tempo, mulher, que não vai ser nem aqui e nem em Jerusalém, porque vocês adoram o que vocês não conhecem, só nem dos judeus. Os judeus é que traziam novamente, verdadeiramente o evangelho. Começou deles, na verdade, veio através deles as palavras do Senhor. Mas ele disse que haveria um tempo que seria superado tudo isso. Seria superado tanto aquela adoração no Monte Gerizim, que era um dos samaritanos adoravam, quanto a adoração no Templo de Jerusalém, que aí, no caso, eram os judeus que adoravam lá. Nem aqui, nem em Jerusalém. Porque Deus é espírito e importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, essa adoração a Deus em espírito e em verdade é parte integrante do Evangelho de Paulo, porque nisso, na adoração verdadeira, que não é mais localizada, que não é mais geografizada, que não é mais num templo, num edifício, e sim no coração e em comunhão com os irmãos, isso é a igreja. E Paulo entende isso. Então, quando Paulo fala: o evangelho que eu prego é o evangelho que eu recebi por revelação, é porque isso que Jesus apenas tinha pincelado, tinha insinuado lá no evangelho de João, né? No diálogo com Nicodemos com relação ao novo nascimento, no diálogo com a samaritana,
em relação àquilo que vai depois constituir o corpo de adoradores, que não é mais templo, que não é mais local, mas um corpo regenerado e renovado, uma adoração em espírito e em verdade. Isso constitui a igreja. Isso é o que nós somos e é isso que cumpre, né, todas as promessas de Deus. Então, resumindo aqui, né, esse avanço todo começa no livro de Atos, mas passa necessariamente por questões judaicas. E nós vemos aqui que através de Paulo, principalmente através de Paulo, essas questões de uma envergadura ainda local são resolvidas no âmbito daquilo que de maior e de mais definitivo Deus vai trazendo através da igreja, no alcance aos gentios e levando o evangelho a todas as nações, sem nenhuma barreira, né, constituindo um povo que não tem desnível nenhum, porque em Jesus não há judeu, nem grego, nem bárbaro, nem cita, nem um desnível social, ou racial, ou sexual, mas compondo um só corpo em Cristo. É isso que começa no livro de Atos e se aprimora depois disso e vai assim até a segunda vinda de Cristo, quando finalmente, nos novos céus e nova terra, essa distinção será definitivamente superada. Amém? Deus abençoe os irmãos.